Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as notícias do Legislativo riopretense e confere entrevistas ao vivo. Nesta edição, vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa. A ação promove a conscientização sobre o câncer de mama. O programa de hoje também aborda o trabalho da Secretaria de Assistência Social no atendimento a pessoas em situação de rua. O panorama mostra ainda a parceria entre a Câmara de Rio Preto e o Tribunal de Contas do Estado. Com isso, a TV Câmara passa a exibir conteúdo audiovisual produzido pelo Tribunal Paulista. Mas antes de tudo isso, você confere as propostas que foram protocoladas recentemente aqui na Câmara. E os destaques você acompanha no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre os documentos que foram protocolados na diretoria legislativa aqui da Câmara Municipal de São José do Rio Preto na última semana. São 2 projetos de lei, um do Executivo que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$30 mil, conforme convênio a ser firmado com o governo do estado de São Paulo para a implantação do programa de atividade delegada com emprego de policiais militares. O outro, também do Executivo, é um projeto que estabelece a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Rio Preto para o exercício de 2023. Ainda foram protocolados 2 vetos, 42 moções, 22 requerimentos e 124 indicações. Todas essas propostas podem ser acompanhadas no site do Poder Legislativo, www.riopreto.sp.leg.br. Matheus Camargo, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 5 projetos durante a sessão ordinária de número 50 deste ano. Na ocasião, os parlamentares também rejeitaram 2 vetos. Veja quais foram as propostas analisadas no nosso boletim aí, no resumo das votações. Confira agora o resultado das votações da sessão ordinária de número 50, realizada no dia 4 de outubro. Os vereadores rejeitaram 2 vetos. Um ao projeto de Bruno Marinho, que obriga a realização de estudo prévio para a instalação de novos radares no município. O outro ao projeto de Bruno Moura, que dispõe sobre a implantação de equipamentos semafóricos com funcionamento à base de energia solar. O projeto de resolução de autoria do presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, que altera a regra de 2005, aumentando de 1 para 2 o número de estagiários nos gabinetes parlamentares, foi aprovado em primeira discussão. Também em primeira discussão foram aprovados 4 projetos de lei. Do Executivo, o que institui no município o Prêmio Troféu Fidelidade Aristides dos Santos. De Jorge Menezes, o que prevê o fornecimento de material informativo sobre o combate à violência doméstica nas escolas da rede pública municipal. De João Paulo Rilo, inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser comemorado anualmente no dia 24 de junho. E o de Jean Charles, que institui no município o Dia Municipal do Agente de Proteção da Infância e da Juventude, a ser comemorado no dia 20 de maio. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara você encontra no site www.riopreto.sp.leg.br. A Comissão de Saúde da Câmara realizou reunião para apurar problemas relatados por pacientes e profissionais da rede municipal de saúde. O sistema informatizado usado pelas UPAs e postos de saúde tem apresentado lentidão e provocado demora no atendimento. Representantes da EMPRO, a empresa municipal responsável pelo sistema, prestaram esclarecimentos aos vereadores. A TV Câmara acompanhou. A Comissão de Saúde da Câmara, que é presidida pelo vereador Celso Peixão, realizou reunião com Ângelo Bevilacqua, presidente da EMPRO, a empresa municipal de processamento de dados. Bevilacqua prestou esclarecimentos sobre a instabilidade do sistema informatizado dos postos de saúde e unidades de pronto atendimento do município.
Os vereadores destacaram que a lentidão no sistema tem provocado demora no atendimento aos pacientes. Eu acompanhei uma senhora, ela ficou 4 horas aguardando o computador e o computador ficava fazendo aquele negocinho girando e não agendava. Os parlamentares também apontaram outras situações relatadas pela população e por funcionários da saúde. Entre elas, o fato de que nas UPAs a falha do sistema tem obrigado os profissionais a retomarem o preenchimento manual de documentos. O presidente da Empro informou que desde novembro de 2021, o aumento do uso do sistema tem provocado momentos de lentidão na ferramenta. A Empro já identificou o problema e atua desde então para solucioná-lo. Bevilacqua afirma que o trabalho é longo e deve levar até 4 meses para ser concluído. Nós esperamos que de 90 a 120 dias a gente já consiga ter uma situação diferente. Se eu falar que em 30 dias está pronto, eu estaria mentindo. Não se consegue mudar uma tecnologia ou mudar sistemas em tão pouco tempo. Demanda tempo. A Câmara de São José do Rio Preto firmou parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a exibição de conteúdo audiovisual. Com isso, a TV Câmara Rio Preto vai transmitir inúmeros programas produzidos pelo tribunal e por emissoras parceiras do órgão. Os detalhes desta cooperação você acompanha na reportagem. Em evento realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o presidente da Câmara de São José do Rio Preto, o vereador Pedro Roberto, firmou termo de cooperação para participar da rede TCE. Com a parceria, a TV Câmara Rio Preto passa a exibir conteúdos produzidos pelo Tribunal de Contas Paulista. O material audiovisual possui caráter educacional, institucional e jornalístico. Inclui informações sobre setores e atuação do TCE, entrevistas, além de cursos e palestras. São informações importantes, a população vai, através desse material, conseguir entender melhor a função do Tribunal de Contas e também entender melhor a função dele, cidadão, no sentido de também fiscalizar, de também interagir em relação ao trabalho que a Câmara faz. É o que nós queremos, que a população participe, conheça, saiba e fiscalize o nosso trabalho. Além de São José do Rio Preto, TV Câmaras de outras 107 cidades paulistas assinaram um termo de cooperação com o tribunal. Para o presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, a iniciativa mostra que o TCE valoriza a aproximação com as casas legislativas. A UVESP tem uma parceria de mais de 20 anos e esta agora, feita na gestão Dimas Ramalho, é mais uma demonstração de que o tribunal quer estar ao lado daqueles que cuidam da coisa pública. Neste caso específico, dos vereadores, que são os representantes legitimamente mais perto da população. Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas, explica que a rede TCE fortalece a comunicação das câmaras e do órgão de controle paulista com a sociedade. O fato de nós estarmos aqui lançando a TV TCE do Estado de São Paulo vai possibilitar que as câmaras municipais, que são um contato direto com a população, através dos canais da televisão, possam ter conteúdo, possam passar nossos programas. E nós temos uma parceria muito grande com a TV Cultura hoje, no nosso conteúdo. Pode ajudar que os vereadores acompanhem o nosso trabalho. Isso significa respeito ao Poder Legislativo. E eu não tenho dúvida que a população vai entender o papel cada vez maior e importante do Legislativo e, sobretudo, vai aprender como é que fiscaliza junto com todos nós. Mais informações sobre essa parceria da Câmara Rio Preto com o Tribunal de Contas você encontra no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Lá você vai encontrar, por exemplo, a entrevista completa concedida pelo presidente do TCE e também depoimentos de outras autoridades. Essas entrevistas foram feitas pelo jornalista Alexandre Gama, que acompanhou todo o evento em São Paulo. Bom, o Panorama agora faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre a campanha Outubro Rosa. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular.
A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Olá, o Panorama TVC está de volta e agora falando sobre a campanha Outubro Rosa. Essa ação promove a conscientização sobre o câncer de mama. O objetivo é compartilhar informações para garantir maior acesso a diagnóstico, tratamento e ações de prevenção. Sobre esse assunto, eu converso com o médico Oswaldo Passos Filho, cirurgião oncológico e membro do Instituto de Câncer de Rio Preto. Obrigada, doutor, pela participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Estamos à disposição para vocês. Doutor, vamos iniciar. Quando a gente fala em câncer de mama e população feminina, qual que é a prevalência desse tipo de câncer nas mulheres? Ele é o mais frequente para esse grupo? A gente, na verdade, o câncer de mama, se nós analisarmos qual é o câncer mais comum nas mulheres, nos homens, é o câncer de pele. Porém, a gente fala que o câncer de mama, depois do câncer de pele, é o câncer mais incidente na população feminina, né? Então, por isso, essa preocupação por inúmeros pontos de vista, inúmeras importâncias que é nós falarmos a respeito desse tema hoje em dia. Doutor, e aí qual que é o índice de novos casos estimados, né, para este ano ou para o próximo ano, considerando Brasil ou população mundial? O senhor tem esses números? A gente estima, o Instituto Nacional do Câncer estima que aproximadamente, segundo dados do ano de 2020, aproximadamente 48 mil casos novos de câncer. Então, assim, é uma população muito grande, né? De novos casos. Sem falar do número de óbitos, né? Então, assim, o número de óbitos ainda é o mais comum em se tratando de câncer de mulher, né? O câncer na população feminina, o câncer de mama ainda é o câncer que mais mata ainda na população feminina. Doutor, e quando a gente fala em diagnóstico precoce, quais são os índices hoje, as chances de cura? A gente, quando nós falamos sobre... A primeira coisa a gente falar sempre é sobre a prevenção, né? A gente sempre tem que falar sobre a prevenção, né? Desde a mulher, desde a adolescência, desde a mulher, do homem, mas especificamente na mulher, nós temos que falar para ela ter a educação precisa começar dentro de casa. De uma boa prática de alimentação, atividade física, não fumar, não beber bebida alcoólica em excesso, praticar atividade física, conhecer a sua família. Se a sua família tem caso de câncer na família, que câncer foi esse? Foi câncer de mama? Foi câncer, por exemplo, de pulmão, de intestino?
de estômago, de útero, colo do útero, enfim. É preciso conhecer a sua história familiar. Depois, analisando, quando chega o momento para as mulheres realizarem os exames preventivos, mamografia, ultrassonografia, ressonância, tudo vai depender de cada achado, de cada necessidade, de cada lesão encontrada e qual a frequência desse exame. Então, esse exame varia muito de mulher para mulher, de idade para idade. Então, mas de modo geral, a mulher deve começar a fazer seus exames iniciais a partir dos 35 anos de idade, tá? Se ela tem história familiar, por exemplo, a mãe com câncer de mama, a irmã com câncer de mama, a avó, né, com câncer de mama, isso precisa ser acompanhado um pouquinho mais cedo, né, a partir dos 30 anos de idade. Mas a visita ao médico, ao especialista, pode acontecer isso mais cedo ainda. E tudo vai depender dos achados de cada paciente, da necessidade de cada paciente, de acordo com a família dessa mulher. Doutor, também varia aí de paciente para paciente se a conduta é, por exemplo, fazer uma ultrassonografia ou a mamografia. A partir de que idade a mamografia é feita, por exemplo, de forma mais incisiva, né? Tá. O melhor exame ainda é a mamografia. Porém, a mulher, quando ela está com seus 35 anos, 40 anos, ela está ainda com suas mamas bem formadas. A glândula mamária dela ainda está bem constituída ainda. Então, o ultrassom nessa fase, geralmente é o exame mais escolhido, tá? Mas nada impede de fazer a mamografia também. Depois desses 40 anos de idade, a tendência é realizar a mamografia. Mas também tem aquelas mulheres com 40 anos, 45 anos, que as mamas são muito densas, que precisa, às vezes, realizar os dois exames, um complementar o outro. E digo mais, tem casos que precisa até de ressonância magnética para determinar a natureza daquela lesão e se vai ou não precisar de fazer uma biópsia. Doutor, o câncer de mama, ele é um câncer silencioso ou ele dá sinais? E que sintomas mais frequentes seriam esses? Geralmente o câncer de mama, a gente pode dizer que ele é silencioso. Por quê? Porque tem muitos cânceres de mama que não são palpáveis. Então, a gente faz uma comparação com o autoexame de mama, né? As mulheres devem realizar os exames de mamas, geralmente, depois de 10 dias após o término do ciclo menstrual, tá? Nesse período, as mamas vão estar menos edemaciadas, menos inchadas. Então, ela realiza o autoexame, em busca do quê? De nodulações, de caroços, de alguma irregularidade. Se o mamilo afundou, se tem alguma lesão avermelhada, inflamada na pele, até mesmo nas axilas também precisam ser palpadas. Porém, em muitos casos, os tumores não são palpáveis. E isso que é importante dizer que, mesmo não sendo palpável, a mulher precisa ter uma avaliação especializada. Porque tem muito câncer de mama que não é palpável. Então, a mamografia, a ultrassom, identifica uma área, identifica uma lesão suspeita. E é essa lesão que precisa ser biopsiada, que muitas vezes acaba detectando um câncer de mama. E é por isso que precisa ser realizado periodicamente, de acordo com os achados, de acordo com cada paciente, a realização dos exames periódicos. Para quê? Para se identificar um possível câncer precocemente, para que ele seja tratado, identificado mais cedo possível e aumentando, assim, as chances de cura. Tá certo. Doutor, o senhor falou agora de tratamento. O que nós temos hoje de mais moderno e eficiente no tratamento, tanto a questão clínica, cirúrgica? Basicamente, o tratamento é realizado com cirurgia, né, quimioterapia, ou melhor, tratamento clínico,
que pode ser ou a quimioterapia, ou a hormonioterapia, né? Hormonioterapia, que é aquele comprimido que ela vai tomar, em alguns casos, não são todas as mulheres que acabam tomando, geralmente 5 anos após o tratamento. Tem casos quando a mulher é tratada precocemente, identificado o tumor precocemente, muitas vezes essa paciente não precisa fazer quimioterapia. Só a cirurgia vai ser o suficiente para ela. Agora, tem casos que ela vai precisar de cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e a radioterapia. Então, tudo vai depender de cada caso. O tamanho da lesão, a extensão da lesão, o tamanho das mamas que essa paciente tem. Então, tudo vai depender de cada caso. Então, o tratamento é muito individualizado. E tudo vai depender também da biópsia. Cada caso de câncer é analisado individualmente, porque tem vários tipos, vários subtipos, né? Então, isso aí é muito, hoje em dia, tratado de forma individual. Então, pode ter 2 mulheres com câncer de mama, uma vai fazer um tratamento e a outra vai realizar um outro tratamento, vai tomar uma outra medicação. Então, tudo isso é avaliado caso a caso. Doutor, e quando a gente fala do câncer de mama em homens, isso é comum? Qual que seria mais ou menos a taxa de incidência aí? Fatores de risco, quais seriam nesses casos? O câncer de mama em homens é uma realidade, tá? Ainda se diagnostica casos de câncer em homens. Por outro lado, diferente das mulheres, é um número muito pequeno, é um número menos que 5% do número de casos. Então, o tratamento geralmente é a mesma coisa, tá? Geralmente vai realizar a mastectomia, vai realizar às vezes a radioterapia, vai ser realizado também a cirurgia, né, a quimioterapia e a radioterapia, quando for avaliado cada caso também, individualmente. Doutor... Então, por isso também é importante o homem também realizar o seu autoexame, principalmente quando tem história familiar de câncer de mama na família. Entendi. Doutora, a gente enfrentou um período complicado de isolamento social por conta da pandemia de Covid. Como é que ficaram os diagnósticos nesse período? E agora que as coisas melhoraram um pouco, esses números vêm crescendo, o pessoal vem procurando mais o consultório. Como é que funcionou, né, esse movimento dos pacientes nos consultórios nesses períodos e os diagnósticos, os números nessas 2 situações? É uma realidade triste. Triste pelo que a gente acolhe as pacientes e nesse período pós-pandemia, em que muitas mulheres, principalmente as mulheres mais idosas, acima de 60, acima de 70 anos, deixaram de realizar seus exames periódicos. Então, muitas delas não faziam regularmente e deixaram de fazer ainda com a desculpa da pandemia, que foi também uma triste realidade na nossa vida. E hoje, muitas mulheres estão vindo já com lesões avançadas, tumores avançados. Então, a gente pergunta para a paciente, quanto tempo faz que está esse nódulo, está esse caroço? Ah, doutor, faz mais de 1 ano que eu tenho percebido. Então, se essa paciente tivesse a oportunidade de realizar seus exames, não ter parado, muitas delas teriam identificado essas lesões lá atrás, não ter diagnosticado nesse período tão avançado, e agora temos que fazer cirurgias mais agressivas, cirurgias mais mutiladoras, muitas delas a remoção total das mamas, porque muitas mulheres também, fora a pandemia, existe uma cultura aí que a mulher acima de 70 anos não precisa mais realizar mamografia. Isso é uma verdadeira mentira. Hoje nós temos aqui a população, ela vem tendo uma sobrevida muito maior. A expectativa de vida cresceu em relação a 10, 20, 30 anos atrás. Então, muitas mulheres hoje ainda trabalham, dirigem,
são donas de casa, são empresárias, professoras, trabalham em várias áreas da nossa sociedade, deixaram de fazer exames periódicos, porque elas ainda acham que acima de 70 anos não precisa. E a gente tem um número crescente de mulheres acima de 70 anos com câncer de mama. Porque você vai perguntar para elas, quanto tempo a senhora não faz uma mamografia? Ah, doutor, faz 5 anos, faz 10 anos. Então, a gente tem falado nessas oportunidades, como essa que vocês estão oferecendo para toda a população, de levar essa informação de que é preciso procurar a ajuda, a consulta médica, procurar fazer os exames, tanto no setor público quanto no setor privado. Não deixem de fazer os seus exames periódicos. Doutor, eu queria saber um pouquinho quais são os efeitos da campanha Outubro Rosa, por exemplo, em movimento mesmo de consultório. É um mês onde as mulheres procuram mais o médico, são feitos mais exames. A campanha surte esse efeito numérico? Sim, a gente tem percebido que assim, parece que em outubro as mulheres acordam, nossa, eu preciso fazer o exame, é o mês de fazer o exame. Porque não é o mês de fazer exame. Então eu sempre oriento as minhas pacientes assim, olha, no mês do seu aniversário, pelo menos uma vez por ano, você deve procurar os seus médicos, procurar o seu especialista para fazer os exames pertinentes ao seu sexo, pertinente à sua idade, pertinente ao seu peso, enfim, individualizar cada caso. Então, geralmente, eu oriento a paciente no mês do seu aniversário, para ficar um período assim, fácil de lembrar. E outubro não é o mês de realizar exame. O outubro é um movimento que o mundo inteiro realiza para divulgar, para conscientizar as pessoas da necessidade da realização da prevenção. Assim como no novembro azul, no março azul marinho, para câncer de intestino, para câncer de pele no dezembro laranja. Enfim, cada mês tem uma cor hoje em dia. Não só para doenças oncológicas, para inúmeras outras abordagens aí na saúde, para que levemos essa conscientização da prevenção e da oferta de saúde, da promoção de saúde para a população. Tá certo. Doutor Osvaldo, a gente está aqui no fim da nossa entrevista. O senhor quer deixar um recado especial, mais um alerta para os nossos telespectadores ou alguma informação que a gente ainda não abordou que o senhor gostaria de destacar? Eu queria agradecer essa oportunidade, parabenizar a vocês por estarem engajados nesse movimento e pedir para vocês também ofertarem esse número de informações ao máximo que vocês puderem, né? Para que as pessoas se conscientizem. Então, a conscientização não é só para aquela mulher que está na fase de fazer o seu exame. O marido, ou você que está assistindo em casa aí, que tem a sua esposa, tá? Você tem a sua avó, a sua mãe, a sua tia, a sua prima, leve, estimulem, questionem elas para saber quanto tempo faz que ela não faz um exame preventivo. E não é só em outubro que é o mês de realizar exames, todo dia é dia de lutar contra o câncer e contra inúmeras outras doenças que nós temos por aí. Então, cuide-se, previna-se. Tá certo, é com esse recado super importante que a gente conclui a entrevista com o Dr. Osvaldo Passos Filho, cirurgião oncológico do INCA aqui de Rio Preto. O Panorama TVC segue falando de saúde e agora traz informações importantes sobre as campanhas de vacinação para crianças e adolescentes. Confira. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Nesse boletim, trago atualizações sobre o calendário de vacinação na cidade. A Secretaria de Saúde prorrogou o prazo de vacinação contra a poliomielite. O vírus da polio é contagioso e pode atingir tanto crianças quanto adultos. É a principal causa da paralisia infantil. O prazo da campanha foi estendido até o dia 31 de outubro. Todas as crianças menores de 5 anos devem receber a vacina oral. As doses contra a polio e de vacinas de rotina estão disponíveis em todos os postos de saúde de Rio Preto.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Basta você levar documento pessoal e a carteira de vacinação. As faixas etárias de vacinação contra a meningite e o vírus HPV foram atualizadas pelo Ministério da Saúde. A vacina contra o HPV agora pode ser aplicada em meninos de 9 a 14 anos. Antes, os meninos só poderiam tomar a partir dos 11 anos de idade. Já para a vacina contra a meningite ACWY, a orientação é a seguinte: adolescentes de 11 a 14 anos podem se vacinar até junho de 2023. Antes, a vacinação era permitida somente dos 11 aos 12 anos de idade. As doses dos 2 imunizantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde de Rio Preto. Mariana Gomes, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. A Secretaria de Saúde de Rio Preto atualizou o número de casos de Covid-19 aqui no município. No mês de setembro, foram registrados 480 novos casos e 6 mortes provocadas pela doença. Com isso, a cidade chega ao total de 163.585 casos de Covid e 3.173 óbitos. De acordo com o último boletim, 86 pessoas estão internadas com síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 30 estão na UTI. A Secretaria de Saúde também divulgou dados da dengue no município. Em setembro, foram confirmados 42 casos da doença. Com isso, a cidade chega aí a um total de 18.124 confirmações e 7 mortes este ano. Outras 579 notificações seguem em investigação. E ainda falando de saúde, o Hospital Municipal Domingo Braille, o hospital da região norte aqui da cidade, começa a funcionar no dia 10 de outubro, segunda-feira. O hospital é administrado pela Funfarm. Serão realizados procedimentos como exames, atendimentos e cirurgias de média complexidade. Lembrando que apenas para moradores aqui da cidade. A área de internação conta com 78 leitos. Serão 562 cirurgias por mês. Serão atendidos no hospital pacientes que forem encaminhados pelos serviços de saúde. Os casos de urgência e emergência continuam sendo atendidos nas UPAs da cidade. Bom, e o Panorama TVC agora fala de acessibilidade e inclusão. O trabalho dos intérpretes de Libras nos órgãos públicos de Rio Preto facilita o dia a dia de pessoas surdas. Entre os espaços onde esses profissionais atuam estão aqui a Câmara de Rio Preto e os serviços de saúde. Confira. A comunicação que supera barreiras e aproxima as pessoas. Frases formadas com as mãos facilitam o dia a dia de quem não pode ouvir. Os intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, atuam em diversos segmentos e estão presentes também nos serviços oferecidos pelo poder público. Com o objetivo de tornar as informações mais acessíveis para toda a comunidade e promover a inclusão, a TV Câmara conta com 2 intérpretes que trabalham nas sessões ordinárias, audiências públicas e reuniões do Poder Legislativo. Eles também fazem a tradução da programação que trata de leis e serviços de interesse de toda a população. É importante porque a comunidade surda ela é incluída nos assuntos da cidade, nas leis que são discutidas aqui na Câmara. Isso torna melhor, né, a qualidade de vida do surdo e se torna mais acessível, né, as nossas traduções aqui. Entrevistas com vereadores e reportagens que detalham projetos de lei apresentados e aprovados estão entre os programas que contam com os intérpretes de Libras. Eles também ficam à disposição para os surdos que frequentam a Câmara ou que precisam de algum auxílio com documentos, por exemplo. Outra profissional que faz a diferença na vida dos surdos em Rio Preto é a Emily, que trabalha na área da saúde. É ela quem auxilia os surdos para a realização de agendamentos e consultas. Esse trabalho ele começa desde o início mesmo do primeiro sintoma, né? O paciente ele chega até mim por videochamada, eles já têm o meu telefone, né, divulgado pela prefeitura, e aí eles me procuram falando o que eles estão sentindo, qual é o tipo de dor e qual o tipo de especialista eles precisam para aquele momento. E aí eu vou, né, identifico o endereço do paciente, vejo qual que é a unidade mais próxima, e aí a gente inicia ali a marcação de consultas, os acompanhamentos em exames, né, nas mais diversas áreas médicas. Um dos locais onde é prestado o serviço é o Centro Médico de Especialidades.
No dia da nossa visita, 4 surdos receberam atendimento médico com auxílio da intérprete de Libras. Eles passaram por consulta para solicitar o laudo que comprova a deficiência e assim garantir os benefícios a que têm direito. Então, eu perguntei para ele por que ele acha importante, né, o trabalho. Ele disse que sente que é muito difícil, às vezes, o médico não tem conhecimento da língua e aí ele fica confuso, né, não entende, a família precisa intervir e, às vezes, né, tem muito problema que não pode, por exemplo, trabalhar, problemas que acontecem. E também demora muito, né, para conseguir o atendimento. Às vezes ficam 2, 3 anos esperando e aí o médico examina, né? E é muito importante ter esse acompanhamento na saúde. A atuação da profissional de Libras no atendimento médico agiliza as consultas. Iraneide, por que é importante você ter o atendimento da Emily durante as suas consultas? Então, é a primeira vez que eu estou usando esse serviço, né? Eu não sabia. E aí alguns amigos meus surdos aqui de Rio Preto me falaram, olha, tem essa profissional que ajuda, que consegue te levar para ir no médico. E eu me senti muito feliz, porque é a primeira vez, eu nunca tinha visto isso. Eu achei maravilhoso. Eu não conhecia a Emily e aí ela sempre quis, né? Ela já quis me ajudar, já quis marcar médico, me explicar. E eu sou muito grata, estou muito feliz. A médica explica a importância da presença da intérprete durante o atendimento. O serviço de intérprete é super importante para a gente manter a qualidade do nosso atendimento e a comunicação entre o médico e o paciente deficiente auditivo. Então, ela é essencial para a nossa consulta médica. Mesmo que esse paciente venha acompanhado da família, por exemplo, de algum amigo, não é a mesma coisa, né? Que ter uma intérprete já especializada nessa questão. Muitas vezes as famílias até brincam, né? Ah, eles preferem você, eles querem só a Libras, porque acaba que a família, por ter esse contato diário, convive, às vezes eles não têm esse aprofundamento na Libras, né? Que nós como profissionais temos. Então, muitas vezes a família vem acompanhar, mas quando vai entrar no consultório médico, os próprios pacientes, eles escolhem, eles falam, não, deixa a intérprete entrar comigo, deixa minha mãe, a minha irmã, o meu parente aqui sentadinho aguardando. A gente está realmente dando saltos e a gente está caminhando aos poucos, mas hoje nos ambientes públicos a gente já pode contar com o intérprete, né, nas mais diversas áreas. É muito importante para a segurança deles também, para que eles possam entender o mundo de forma igual como nós ouvintes entendemos, né? Então eu fico muito feliz, muito grata por poder exercer esse trabalho, principalmente dentro da saúde, que é uma área em que eles se sentem fragilizados, mas aí ali com o apoio da comunicação em Libras, eles podem sair ali mais seguros e entendidos do que está acontecendo com eles mesmos. Sim, no passado não tinha intérprete, não tinha comunicação nenhuma. A gente ficava tentando procurar e não encontrava, né? Não tinha como ter esse atendimento. A minha mãe sempre tinha que me ajudar, tinha que ficar perguntando para o médico. E às vezes, né, ela também não sabia muito Libras, e aí aos poucos eu tinha que sempre estar ligando para algum intérprete para chegar aqui. E aí depois, quando eu vi que tinha, falei, nossa, que sorte, né? No começo, a Emily sempre ajudou a gente, sempre me auxiliou na comunicação, sempre foi avançando também junto. E agora, nossa, eu agradeço que a intérprete chegou e eu só agradeço a Deus por ter esse atendimento junto com ela. E agora uma informação importante para os motoristas que passam pelo centro da cidade. Dando sequência às obras de drenagem urbana na rua Pedro Amaral, um novo trecho da via será interditado a partir do dia 10 de outubro. Com isso, não será possível trafegar entre as ruas 15 de Novembro e Voluntários de São Paulo. Já o trecho entre a Avenida Alberto Andaló e a rua Antônio de Godoy
será liberado para o trânsito. Os pedestres poderão continuar circulando pelo local em área sinalizada e segura até a finalização dos serviços. Então, atenção aí, nova interdição na rua Pedro Amaral, entre o trecho ali da 15 de novembro e Voluntários de São Paulo. Bom, o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre ações da Secretaria de Assistência Social no atendimento à população de rua. Até já! Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e todos que voltem com segurança para suas residências. Turma da Democracia em ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. Vamos testar os conhecimentos sobre a Câmara Municipal? Qual o tempo regular da sessão extraordinária da Câmara? A, 1 hora. B, 4 horas. C, 2 horas. Tempo. Opção correta, B. A sessão extraordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Vai precisar de uma certidão de quitação eleitoral, de crimes eleitorais também? Essas duas e as de composição partidária, filiação partidária e a certidão negativa de alistamento eleitoral podem ser emitidas no site do TSE ou do TRE de onde você mora. Acesse Eleitor e Eleições, vá na opção Certidões e escolha a certidão que você quer emitir. Preencha seus dados e pronto! Olá, o Panorama TVC está de volta e agora falando de políticas públicas para pessoas em situação de rua.
Aqui na cidade, uma força-tarefa, um comitê intersetorial, reúne aí várias secretarias e outras instituições públicas para o melhor atendimento a essa população. E um braço essencial dessa iniciativa é a Secretaria de Assistência Social. Por isso, eu converso agora com Helena Marangoni, que é secretária que está à frente desta pasta. Secretária, muito obrigada por sua participação. Oi, boa tarde. Muito obrigada. É sempre um prazer falar com vocês e trazer informações de tamanha relevância como esse tema. Tá certo. Secretária, esse trabalho de diagnóstico e acompanhamento da população de rua é um trabalho permanente da Secretaria, né? É que agora a gente teve um crescimento no número dessas pessoas e a cidade se organiza aí para atender da melhor forma. Hoje, quantas pessoas em situação de rua nós temos em Rio Preto e quantas são locais, quantas são migrantes? No mês de julho, vamos pegar a referência do último dado que nós levantamos, que foi o mês de julho, nós atendemos, através do Centro POP e da abordagem, 895 pessoas em situação de rua, sendo que desse número nós temos um número significante de migrantes, Quando você puxa a categoria de pessoas que passam por Rio Preto, inclusive que fazem daqui um meio de transporte, onde elas vêm para cá, daqui vão para outras regiões, ou passam por aqui e ficam alguns dias, ou vêm para cá também em busca de oportunidades. Então, nós temos uma população que flutua entre rua e entre a situação de rua e entre circular também na região de São José do Rio Preto, vem de outras regiões, inclusive. Mas hoje, nós temos aí 895 pessoas que foram atendidas. Secretária, e quando a gente pensa ou tenta analisar um perfil dessa população, são mais homens ou mulheres, idade, são pessoas que já vivem em situação de rua há um bom tempo, ou são novos casos, aí pessoas talvez afetadas pela crise econômica? Qual que é o perfil hoje aqui na cidade? É muito excelente sua pergunta, muito pertinente, por quê? Porque existe um grande equívoco, quando você olha a pessoa em situação de rua e acredita que todas têm o mesmo perfil e que apresentam o mesmo comportamento. A pandemia, ela trouxe para todos nós uma dimensão de comportamento super diferente. Inclusive, nós estamos lidando com o adoecimento, por exemplo, de saúde mental. Então, o número de pessoas significante com esse adoecimento com relação à saúde mental, aos medos. Nós temos também um número de jovens que acabaram em virtude de conflitos familiares, em virtude de relações afetivas que se romperam, vínculos familiares, vindo fazer uso da rua. Nós temos munícipes com uma idade baixa, em situação de desemprego, que acabaram se envolvendo com o uso de substâncias, enfim, é um tema que quando você pega a história de vida de uma pessoa em situação de rua, é uma história de muito sofrimento. É uma história de que muitas dessas pessoas precisam de um atendimento não só da assistência social enquanto política pública, mas principalmente saúde, trabalho e renda. Nós temos um recorte da situação de habitação que também foi agravado com a situação de desemprego. Então, são desafios que o momento agora, pós-pandemia, com essa crise financeira que a gente tem vivenciado, as pessoas têm trazido esse sofrimento para a rua. E nós percebemos pelos dados dos encaminhamentos, pelos acompanhamentos, pelo atendimento hoje realizado pela Secretaria, que um número muito alto, inclusive dos atendimentos e dos encaminhamentos, tem a ver com as questões de saúde. Então, a saúde hoje, ela é uma política que, junto com a assistência social, tem uma atuação fundamental na perspectiva do atendimento para tratamento de saúde, para cuidado com a situação de vida dessas pessoas, para as condições do tratamento também relacionado à saúde mental, à drogadependência, enfim. A política de saúde, junto com a assistência,
ela sim é de extrema importância para que a gente consiga atender essas pessoas com mais dignidade e com efetividade, né, que é um pouco do que a gente tem buscado com os estudos. Secretária, e quando a gente fala de vínculos, essas pessoas ainda têm alguma ligação com a família, uma possibilidade de restabelecer, ou são vínculos que foram rompidos de forma total e ela acaba sendo ela por ela, né, vivendo em situação de rua aqui ou migrando às vezes para uma outra cidade? Olha, os vínculos, né, familiares, os vínculos comunitários, realmente a dimensão hoje, né, dessa convivência familiar, desses vínculos, grande maioria dessas pessoas estão com os vínculos ou rompidos ou estremecidos, né? Que dimensão é essa do trabalho social, da assistência social enquanto uma política pública que lida diretamente com a proteção social e com, né, a relação e o fortalecimento de vínculos? De que forma isso impacta diretamente na política de assistência? Realmente são famílias que, ou por situações de conflitos internos, por desemprego, né? O primeiro ponto que a gente tem conversado, inclusive enquanto equipe, é identificado o que traz essa família para uma situação de risco quanto aos vínculos. Percebe-se que o desemprego cresceu demais, famílias empobrecidas tiveram, sim, problemas que se agravaram nas relações. Quando nós falamos, não são todas, tá? É importante dizer que muitas famílias tiveram vínculos estremecidos, aumento da violência, nós percebemos isso, os dados mostram que o aumento da violência também, né, nos núcleos familiares cresceram. Por quê? Porque a situação de desemprego, o medo, o sofrimento, o adoecimento mental, tudo isso, todos esses fatores são pontos que estremecem as relações afetivas e as relações familiares. Né? A relação comunitária, nós temos que ficar isolados. E é aquilo que a gente sempre, né, diz. Uma coisa é você ficar isolado numa casa que tem comida, que tem as contas pagas. Outra coisa é você ficar isolado em uma casa em que as pessoas estão sem renda. Outra coisa é você ficar isolado onde tem fome, onde não tem dinheiro para pagar as contas. Então, tudo isso mexe muito com cada um de nós. E toda essa dimensão, quando você traz para o recorte da rua, com muitos jovens hoje ocupando esse cenário, traz para a gente o desafio de entender como dar resposta, né? Quais políticas sociais, quais políticas públicas nós precisamos implementar para poder atender essas pessoas. Então, os vínculos, né? Realmente nós estamos compreendendo cada caso para poder lidar com respostas em articulação com outras políticas públicas, com cada uma dessas situações. Secretária, uma das ações mais recentes da pasta foi a instalação da unidade de atendimento aos migrantes lá no terminal rodoviário. Como é que funciona essa unidade? Quantas pessoas trabalham lá? Qual que é o papel, o objetivo desse núcleo? Bom, nós temos hoje lá a estratégia de implantar na rodoviária essa unidade, né, de proteção social, uma unidade que se volta para entender quem chega em Rio Preto, porque São José do Rio Preto é uma terra de oportunidade, eu sempre falo isso. Quando você tem a oferta de serviços, quando você tem a oferta dos empregos, né, e das oportunidades, as pessoas buscam São José do Rio Preto como uma perspectiva de melhoria nas condições de vida. Inclusive, as pessoas em situação de rua, por São José do Rio Preto ter uma rede solidária muito importante, nós temos os serviços para pessoas em situação de rua, São José do Rio Preto é um dos melhores do Brasil. Todos esses fatores trazem pessoas para cá. E a unidade que vem da rodoviária é para pensar um pouco de muitos migrantes que chegam aqui, principalmente em busca de trabalho e renda. Seja construção civil, seja prestação de serviços, né, que nós temos uma qualidade de prestação de serviços muito intensa na cidade. E aí, nessa perspectiva, para que essa pessoa ela chegue e ela seja acolhida, para poder ser feitos os encaminhamentos de acordo com as demandas. E algumas pessoas também
elas vêm encaminhadas de outros municípios. Muitos municípios da região não têm oferta de serviços para pessoas em situação de rua. Qual é a oferta? Colocar no ônibus e mandar para Rio Preto. Então, a gente também acaba sendo um depósito de outros municípios que simplesmente mandam para cá pessoas em situação de rua. Nós costumamos, na assistência social, de chamar essa prática de uma prática higienista. E nós não concordamos, tá? Com os colegas da região que fazem essa prática. É preciso que a equipe de assistência dos municípios comecem a ter uma atuação voltada realmente para identificar se essa pessoa tem família, fazer um contato com a família para poder tentar encaminhá-los para casa, né, para a família, para restabelecer o vínculo, e não simplesmente colocá-los no ônibus e mandar para Rio Preto. Então, essa unidade da rodoviária foi pensada nessa perspectiva de melhorar as condições do atendimento. E também tem um outro ponto que é extremamente importante, que é para dar vazão e não deixar as pessoas perdidas, porque muitas vezes eles estão na rodoviária, aí acontece a violência também, eles sofrem violência nas ruas, coloca a vida em risco, a deles e a de outras pessoas, e muitas vezes se misturam aí a esse mundo que a rua coloca, e acabam se vinculando e ficando por aqui. Então, a ideia é ofertar proteção social e agilidade nos encaminhamentos para essas pessoas que chegam. A senhora falou da estratégia, né, da instalação da unidade de atendimento na rodoviária, e a gente teve a mudança recentemente de localização do Centro Pop. Então, há pouco tempo ele funciona ali próximo ao viaduto, debaixo do viaduto Jordão Reis. Que tipo de efeitos vocês acreditam que essa mudança tem surtido? Vocês estão mais próximos desta população? Por que da mudança desse local e aquele local escolhido? Olha, você sabe que um dos pontos principais de estratégia para a assistência social é realmente entender os territórios onde existe a maior número de vulnerabilidade, a maior concentração de pessoas em situação de risco. Então, quando uma obrigação e uma responsabilidade da vigilância socioassistencial, que a assistência tem como função, é identificar onde o problema está, no sentido de risco, né, e de vulnerabilidade. E aí, quando você traz a pessoa em situação de rua, você traz uma dimensão relacionada à defesa de direitos que tem que ser atuante. Quando se pensa no espaço, né, primeiro melhorar as condições de atendimento do espaço físico, porque antes não tinha acessibilidade, o prédio era um prédio muito antigo, que estava com vários problemas, então melhorou as condições do atual prédio, melhorando as condições de acessibilidade, implementando as equipes. Então hoje nós temos um número significante aí de assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, que atuam diretamente nesse espaço. E aí, hoje, estar na região central é uma estratégia de atendimento para a pessoa em situação de rua. E estar na região central, em uma avenida em que existe uma dimensão, né, um número significante de pessoas nessa condição, é dar resposta efetiva para o território onde elas vivem. Então, esse local foi pensado estrategicamente como uma resposta de acordo com o maior número de pessoas. E os serviços estão sendo implementados, estamos em fase de implantação de novos serviços. O município tem se mobilizado para realmente dar resposta de acordo com a necessidade dessa população. Secretária, que tipo de serviços a população que acessa o Centro Pop, né, esse centro de referência e atendimento à população de rua, encontra com relação à refeição, higiene? Quais são os serviços ofertados ali? É bacana essa pergunta, porque muitas pessoas não sabem. Primeiro, a acolhida é feita pelos profissionais, né, da pessoa em situação de rua. Identifica-se toda a questão das necessidades, é construído, né, um plano individualizado de atendimento. Se algumas pessoas precisam, inclusive, não
só ser atendidas e acolhidas, mas como ser acompanhadas. Então, os técnicos referenciam essas pessoas no espaço, do ponto de vista metodológico. É extremamente importante essa construção do acompanhamento para poder fazer um plano de retomada, né, da vida, de sonhos, de perspectivas, e eles trazem junto com os técnicos essa retomada. É ofertado o banho, onde lá eles têm todas as condições dignas de tomar banho, né, de se higienizar. Nós temos lá a oferta do ticket do Bom Prato, então, do ponto de vista de segurança alimentar, muitas pessoas, inclusive, buscaram pelo Centro Pop na questão da segurança alimentar, porque também temos a dimensão da ausência, né, e da fome, com relação a algumas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, no mês de julho, nós tivemos 13.676 tickets do Bom Prato ofertados. Você vê que é um número significante. É maior do que muitos municípios da nossa região, né? O número de ofertas. Com relação ao guarda-volumes, porque muitos aqui não têm onde deixar suas coisas, então lá tem o guarda-volume. A lavagem de roupas. E lá também tem um espaço PET, que é com relação, enquanto eles estão fazendo, né, passando pelos serviços, os animaizinhos também estão com um espaço, uma retaguarda, com cuidado. Um ponto também que é muito importante ressaltar é que as ações do Centro Pop agora, nós estamos buscando as oficinas voltadas aí para esse estímulo, né, a convivência, ao vínculo, a vincular profissionalmente, tecnicamente com eles para a construção desse projeto, né, do plano individualizado de atendimento. E aí um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a parceria com as outras secretarias. Secretaria do Trabalho, por exemplo, né, agradecer muito a Adriana, ao Celso, que tem sido um parceiro super importante, porque aqueles que estão em situação de desemprego e que desejam trabalhar, a gente consegue, na perspectiva da construção do trabalho, nós acionamos a Secretaria do Trabalho e aí a gente consegue inseri-los no mercado de trabalho. Secretaria de Saúde, né, o consultório na rua é um parceiro super importante que faz junto com o Centro Pop o atendimento, porque muitos deles estão machucados, têm problemas de saúde seríssimos. A gente tem um número de idosos em situação de rua que nos preocupa e a gente tem conseguido efetivamente encaminhar esses idosos para tratamento, né, para cuidar da vida e da saúde. Aí nós temos as parceiras, que é a Casa do Cirineu, que tem toda uma retaguarda, né, em parceria com a gente. A Madre Teresa, que é uma organização que desenvolve um trabalho em parceria com a Secretaria de extrema importância. A comunidade, a Só Por Hoje, né, que é uma comunidade que tem tanto uma retaguarda de tratamento como dos serviços, inclusive da abordagem social hoje. São muitos parceiros em São José do Rio Preto que atuam diretamente com essa população. Secretária, ainda falando desse trabalho em conjunto, né? Rio Preto vai sediar agora, no dia 10 de outubro, um evento que vai debater o programa Moradia Primeiro, que é uma experiência, parece que já é desenvolvida em Franca. Queria que a senhora me falasse um pouquinho exatamente sobre o que é esse projeto, se a equipe aqui de Rio Preto já foi conhecer e o que ele propõe. O Moradia Primeiro, ele é um programa, né, que foi desenvolvido pela cidade de Franca. Nós fomos para Franca conhecer esse programa, um programa belíssimo, que ouvimos inclusive pessoas que são atendidas, usuários que estavam em situação de rua e são atendidos por esse programa. E aí nós conseguimos identificar inclusive estratégias que esse programa em São José do Rio Preto, nós estamos fazendo um estudo para ver a viabilidade orçamentária e financeira, né? Estamos apresentando o impacto. E aí um ponto que é muito importante é, dentro do que nós temos em São José do Rio Preto, da realidade que dá para se aproveitar de maneira positiva. Eles trouxeram, inclusive, experiências, né, que tiveram até para o processo de aprendizagem, a implantação, porque ele é um misto de
Um programa que dá uma resposta da condição de habitação, tem um ponto habitacional importante, mas também do ponto de vista de proteção social, de perspectiva de construção de projetos futuros, né? Quando você consegue fazer todo um trabalho em que ele começa a buscar autonomia para a saída das ruas, esse programa ele é muito importante nessa perspectiva. E nós conhecemos um programa na cidade de São Paulo também, então nós estamos pegando algumas experiências de programas desse porte para trazer para São José do Rio Preto e implantar um programa próprio. Tá certo, eu quero aproveitar e dar o serviço sobre esse evento, sobre o Moradia Primeiro. Dia 10 de outubro, a partir da 1h30 da tarde, vai ser ali no auditório da CIRP, Rua Silva Jardim, 3099, centro aqui de Rio Preto. Secretária, para finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Disque Abordagem Social. Como é que funciona esse serviço, quem pode acioná-lo e o objetivo? O Disque Abordagem Social também foi uma estratégia pensada para que a população possa, né, que nós fizemos um georreferenciamento dos pontos de maior aglomeração de pessoas em situação de rua no município. Então, pegamos o mapa da cidade, identificamos onde existe um aglomerado de pessoas, né, em situação de rua, até para entender a causa. Por que as pessoas ficam em alguns pontos da cidade e em outros não? Inclusive, de acordo com o comportamento relacionado à esmolagem, à distribuição de alimentos, a questão do próprio tráfico, né? Então, são fatores que trazem as pessoas para a rua. E o Disque Abordagem, ele vem numa perspectiva de pessoas que muitas vezes estão adoecidas. Tem algumas pessoas que chegam até a convulsionar, tá? Porque aí é acionado, inclusive, o SAMU nessas condições. Para que as pessoas e que a população possa ajudar, né, a Secretaria de Assistência e outras secretarias a entender quais são as demandas que se busca no atendimento dessa pessoa. Conseguimos, em alguns pontos, minimizar já o aglomerado e o que é mais importante, não é simplesmente retirar da rua, mas é oferecer outras perspectivas na melhoria das condições de vida dessas pessoas. E aí o Disque Abordagem é mais uma oferta da Prefeitura, o prefeito Edinho tem demonstrado muita sensibilidade com esse tema, e para que a gente possa ter a população mais próxima, os comerciantes fazem muito uso, né, desse Disque Abordagem, para que a gente possa atender em parceria com a saúde e com outras secretarias essas pessoas de uma maneira digna, respeitosa e respeitando sempre os direitos humanos. Tá certo, eu quero reforçar o número do Disque Abordagem, você confere aí na tela, é o 997789011. Secretária, muito obrigada por sua participação. Quer deixar um recado final para os nossos telespectadores? Eu acho que até um ponto importante, só com relação ao Disque Abordagem, que nós não... Você percebe que em São José do Rio Preto nós temos uma atuação muito importante com relação a crianças. Crianças e adolescentes, é muito difícil a gente ver nos faróis, ver em situação de rua, esmolando. E esse Disque Abordagem, principalmente com relação à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, é extremamente que ele seja usado para chamar principalmente algumas condições que nós temos, se perceber que tem criança ou adolescente nas ruas, para além da pessoa em situação de rua. Então, ele também é um telefone que ajuda a gente a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Do mais, gostaria até de agradecer à TV Câmara por dar a oportunidade da gente falar de um trabalho tão desgastante, de um trabalho tão importante, e que todos nós, enquanto sociedade, temos uma corresponsabilidade com essas pessoas, e que eu tenho certeza que com a implementação de serviços que nós estamos aí redesenhando São José do Rio Preto, nós vamos ser uma referência nacional no atendimento a essas pessoas. Tá certo. Essa entrevista foi com a secretária Helena Marangoni, secretária da Assistência Social aqui de São José do Rio Preto. E agora o Panorama TVC fala de oportunidades no mercado de trabalho. Veja as informações do balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. O balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 800 vagas de trabalho nesta semana, e os destaques são
120 vagas para vendedor, 95 vagas para auxiliar de limpeza, 84 vagas para telemarketing, 12 vagas para pedreiro e 8 vagas para cozinheiro. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Atividades físicas, música e dança foram algumas das atrações do Encontro pela Longevidade, promovido pela Prefeitura de Rio Preto no Centro Regional de Eventos. Centenas de idosos estiveram reunidos para celebrar a semana dedicada à terceira idade. O Dia Internacional da Pessoa Idosa é comemorado anualmente em 1º de outubro. Para celebrar a data, a Secretaria de Assistência Social promoveu na última semana atividades para os frequentadores dos serviços dos Centros de Convivência do Idoso e da Família e Centros de Referência de Assistência Social. Um dos destaques da programação foi o evento Encontro para a Longevidade, realizado no Centro Regional de Eventos pelo projeto Trilhando a Longevidade Ativa, do Lar de Fátima, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e a Secretaria de Assistência Social. Nesse dia, os idosos puderam participar de oficinas de práticas corporais, danças e atividades informativas sobre o envelhecimento ativo e saudável. O Encontro para a Longevidade ele tem o objetivo de estimular o envelhecimento saudável e ativo no município. Então, esse é o 4º ano. Anualmente, a gente promove, buscando promover atividades. Esse ano, a gente fechou parceria com todas as secretarias para que cada uma pudesse falar o que o município vem fazendo em prol da pessoa idosa. A presidente do Conselho Municipal do Idoso fala da importância da destinação solidária na declaração do imposto de renda para a continuidade dos projetos para a terceira idade no município. A destinação solidária que o Fundo do Idoso recebe, através da doação de 1 a 3%, vai financiar necessidades do segmento idoso. O Trilhando a Longevidade Ativa é uma delas. Ele funciona em 32 espaços de Rio Preto. E hoje, no Dia Nacional do Idoso, essa atividade é uma delas. E também tivemos o financiamento da energia fotovoltaica nas 4 instituições parceiras do município. Os idosos que participaram do evento aprovaram a iniciativa. Estou achando muito oportuno, maravilhoso, de vez ou outra, assim, a gente poder exercitar tanto igual aqui, e é num ambiente que, todos da terceira idade, então é muito bom exercitar em ações nobres, porque para a terceira idade é um prato cheio. A secretária de Assistência Social reforçou a importância de valorizar as pessoas que já contribuíram por tantas décadas para Rio Preto. E a valorização, da vida da pessoa idosa, da experiência. E principalmente um ponto que é muito importante é resgatar essa esperança dos idosos que ficaram no período da pandemia isolados, muitos tiveram depressão. Então, esses serviços de convivência, essas possibilidades do reencontro, deles se reinserirem nas ações que eles tanto gostam, é muito importante para prevenir a depressão, melhorar as condições de saúde, a felicidade e principalmente a defesa do direito que eles têm, E os servidores aqui do Poder Legislativo se despediram de uma querida colega que se aposentou. Edena Bragueto ganhou até homenagem. A TV Câmara registrou. Os servidores da Câmara Municipal de São José do Rio Preto homenagearam a agente parlamentar de redação Edena Bragueto Gonçalves, que se aposentou depois de mais de 3 décadas de trabalho no Poder Legislativo. Carinhosamente conhecida pelos colegas como Dona Edena, a servidora fazia parte do departamento que cuida da padronização da redação final das propostas aprovadas pela Câmara, bem como a elaboração do roteiro das sessões legislativas. Foram 32 anos completos, até 32 anos e meio já.
Mas, em primeiro, eu agradeço isso constantemente, a oportunidade que me deram de estar aqui na Câmara. É um ambiente político difícil, a gente sabe que é um ambiente difícil, mas é um lugar que eu aprendi a amar. E eu amo de coração a instituição e os funcionários. Eu sou a maior incentivadora, a maior entusiasta com o que acontece com os funcionários. Fico muito triste quando acontece coisa ruim. Mas, assim, coisa boa, eu torço, eu grito, eu fico mais feliz do que se tivesse acontecido comigo. Então, o que eu levo desses 32 anos é muito amor, muito amor. Eu dei todo o meu amor aqui, me dediquei intensamente com a instituição, e agora eu estou levando o amor de todos vocês, que cada um que eu cumprimento, eu recebo uma palavra de carinho, uma palavra de amor, e para mim está sendo muito gratificante. Os servidores do Legislativo, ao final de seu último dia de expediente, saudaram a colega, que recebeu das mãos do presidente da Casa, Pedro Roberto, uma placa feita pela ASCAM, Associação dos Servidores da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, entidade que Dona Edena presidiu. Um beijo para todos e que vocês sejam muito felizes. É com esta homenagem que a gente termina o Panorama TVC de hoje. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica disponível no Facebook. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no site do Legislativo, riopreto.sp.leg.br. E nós estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Thank you.